acrescentaram qualidade. É, muito qualidade. Né? Mas o jogo estava numa rotação alta para ele ainda, né? Porque o Payet, aos 36 anos, chegou aqui depois de um tempo parado e é meio que uma ritmo. corrida Quarta e contra o domingo tempo, é né, difícil, é. Na reta saber final se de ele campeonato. vai conseguir estar na intensidade que o Vasco precisa, porque E o Vasco precisa que ele esteja bem, né? O Vasco precisa que ele esteja bem fisicamente. Porque quando a bola passa pelo pé dele, coisas boas acontecem para o Vasco. O melhor para ele seria jogar como um 10 ali por trás do centroavante, tendo 2 pontas que trabalhassem defensivamente e 2 volantes por trás dele. O problema é que o meio-campo do Vasco tem o Zé Gabriel, que está bem, tem o Paulinho, que está muito bem, e tem o Praxedes, que está bem. Então, você teria que tirar um desses jogadores, ou o Gabriel Peck e o Rossi do time. Então, é um pouco complicado. E o Payet, na última temporada dele na França, né, o campeonato francês é um campeonato muito pegado fisicamente. Né, uma média de idade jovem, jogadores muito fortes, rápidos. Ele já sofreu bastante, ele já não conseguiu entregar um bom nível. Né, por mais que o campeonato brasileiro não seja nesse mesmo nível de intensidade física, ele vai acabar sofrendo. Foi. Tem vários jogos aqui que são. Foi alta, cara. Tem vários jogos aqui que são. E até pela temperatura no Rio de Janeiro hoje, próximo dos 20 graus ali, então favoreceu que o jogo fosse assim. Mas é aquilo que você falou, é muita qualidade. Talvez ele não vai entregar alto desempenho em 90 minutos, mas a gente pega ali um tempo... 60 minutos, 65 minutos, ele consegue entregar e ajudar o Vasco. Verdade. Bom, mas a impressão que dá, André, é que o torcedor do Vasco sai desse jogo com a sensação de que, poderia ter vencido, e 2, olhando para frente, aquela questão de perspectiva, olhar para frente e falar, olha, está ali com 30 pontos, está na zona do rebaixamento, mas com boas possibilidades aí. Em relação ao humor de torcedor, é sempre difícil a gente fazer algum tipo de afirmação, né? Porque, é claro, é muito variável, mas o que dá para dizer é que esse é mais um jogo em que o Vasco não jogou mal, longe disso, em que o Vasco poderia ter conseguido um resultado melhor e se conseguisse empate ou até uma vitória sobre o Flamengo, dado o equilíbrio do jogo, especialmente a balança de oportunidades no segundo tempo, não haveria injustiça. Então, isso aconteceu com o Vasco. Se eu posso lembrar aqui, nos jogos contra 2 dos melhores times do campeonato, contra o Palmeiras aqui em São Paulo e hoje contra o Flamengo. E certamente mais. Mas esses 2 jogos, eles falam mais por causa da capacidade do adversário e daquilo que todo mundo pensa que pode acontecer quando uma equipe vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e um clássico com o Flamengo no Maracanã. Ainda mais o Flamengo tentando recuperar seu bom momento, aparentemente recuperando, sim, de fato, seu bom momento com a comissão técnica que acabou de chegar e conseguiu a segunda vitória em 2 jogos. Mas o Vasco deu muitos problemas ao Flamengo, o Vasco teve muita iniciativa, teve coragem, teve organização, se defendeu bem, criou chances, perdeu chances e perdeu o jogo em um lance. Um jogo que teve, no seu trecho final, uma situação completamente aberta em relação a quem seria o vencedor e poderia ter sido qualquer um. Mas isso contenta, isso satisfaz o torcedor que olha para a tabela e vê o Vasco hoje na zona do rebaixamento? Não, eu acho que não. Porque, como vem se dizendo há muito tempo, a situação na qual o Vasco se colocou era tão ruim e tão complicada em termos matemáticos que o salto tem que ser muito grande para o Vasco atingir essa tranquilidade. Até 2 rodadas atrás, não havia nenhum time nessa faixa da tabela lutando para escapar que estava jogando mais do que o Vasco. E os resultados acompanhavam essa impressão, essa ideia. Você nunca pode dizer assim, não vai cair, ou vai. Você pode dizer isso dos 2 últimos, eu creio. Sim. Os demais, eu não consigo fazer, eu não consigo ter essa visão. Mas o Vasco passava a impressão de ser um time que, com a volta de São Januário, o ambiente que foi criado lá, as atuações do Vasco, etc. E hoje não jogou mal. E não dá para falar não mereceu perder, porque não houve nada de injusto na vitória do Flamengo. Mas se essa bola aí que desviou e entrou tivesse saído e o Vasco, numa das suas oportunidades, conseguisse um gol, a gente estaria falando aqui sobre uma vitória perfeitamente justa também. Foi além de tudo, não queria deixar de dizer, foi um excelente jogo, como entretenimento, como demonstração do futebol brasileiro em relação à presença de público, ambiente no estádio. Só faltou o gramado, né? O gramado
é um problema, né, desse A gente estádio já há sabe, algum né? tempo. Surpreende mais, infelizmente. E aí faz parte também da discussão, né? Porque tem 2 times jogando nesse estádio, eventualmente haveria um terceiro, né? Dependendo das decisões e de como essa situação pode ser solucionada. Eu sempre fico com a mesma pergunta. Eu queria que alguém me mostrasse um estádio no mundo onde o futebol é importante, como aqui no Brasil, em que 3 times jogam. Eu quero que alguém me traga isso e como é a situação do gramado. Mas tudo bem, essa é uma outra conversa. Um grande jogo, ótimo jogo, emocionante até o final, aberto, bem jogado, bem disputado. Foi muito bom ver esse clássico hoje no Maracanã. O Vasco já teve muito mais problemas do que tem agora, né? Ele tinha um problema do abismo matemático. Houve um momento desse campeonato, claro que com muito mais rodadas a se disputar, mas a situação do Vasco era desesperadora na virada do turno, quando o seu técnico fala não vá barrar. E tinha o problema, que são os 2 problemas de todo mundo nessa situação, é a matemática e o futebol. O Vasco tinha um abismo matemático e não mostrava futebol. Isso. Hoje esse abismo não existe. E o futebol está aí. E o futebol do Vasco está aí. E, professor, até essa questão do futebol, né? É muito louco porque foi um Vasco que ele chega, o Ramon Dias chega e ele constrói muito como é a lógica, pelo menos ela faz sentido para mim. Primeiro você estanca, para de tomar gol, organiza, arruma a casinha lá atrás e aos poucos você vai soltar. E você vê o trabalho do Vasco realmente se desenvolvendo. Porque quem olhava para esse confronto hoje pensava, o Flamengo vai ficar com a bola, o Vasco vai, que nem contra o Fluminense, que nem nos outros clássicos, sair rapidinho e tentar dar uma estocada, machucar o adversário. Não. O Vasco hoje, e até rolou até isso no ex-Twitter, que eu falei, tava uns 20 minutos de segundo tempo, eu falei, gente, independente do resultado que aconteceu hoje, e aí foi uma boca meio maledita, porque eu falei, saiu o gol do Flamengo. Pelo amor de Deus, hein, Renatinho? Falei, independente do resultado, esse já é um Vasco numa outra fase de construção dessa comissão técnica. É um Vasco que coloca a bola no chão, que joga, de um treinador que teve sacadas hoje muito importantes, porque assim, ele se ligou que no jogo anterior o Payet pelo lado não estava rolando, e aí, hoje ele ia ter o Payet para pegar só o Wesley, que é uma fumaça, o moleque não para de correr um minuto. O que ele fez? Ele mudou toda a estrutura do time, ele colocou o Paulinho Paula lá do lado direito como um ponta-volante, com o Ayrton, que muitas vezes trabalha um pouco mais por dentro, e trouxe o Peck, que é um operário, um trabalhador, um moleque que deixa tudo dentro de campo, e deixou o Payet fechando a dupla de volantes do Flamengo. Ficou o Payet e o Praxedes pegando o Thiago Maia e Pulgar. Então, a gente está falando de um treinador que, de verdade, quando chegou, eu falei, é um cara experiente, eu escutava dos argentinos, é um cara que vai tentar mudar e tal. Mas, assim, você vê conteúdo também no jogo, você vê a preparação para uma partida. Porque você mudar... A gente está falando de uma mudança... Você não troca jogadores, mas você troca um funcionamento de uma estrutura de 3 atletas. É muito relevante para uma equipe de futebol, de um jogo para o outro, você mudar a posição, função de 3 atletas. E faz isso e faz bem. O Vasco, ele teve o seu grande momento de baixa foi os 15 minutos finais do primeiro tempo, que baixa um pouco a intensidade. Agora, é um time que compete. Eu vou te falar, o Vascaíno, acho que desde a chegada desse time, acho que ele tem orgulho. É um time que compete, é um treinador que consegue mobilizar. E ele é muito bem com as palavras. O Ramon vai muito bem. Você vê o compromisso dos jogadores, né? Alguns com pouquíssimo tempo de clube, como o chegaram de Europa. O próprio país. Sim. Hoje, cada vez que ele pegou na bola, alguma coisa boa aconteceu. Então, mas essa janela seria competente de acordo com o que o André falou. Se esses caras estivessem dispostos. Porque assim, ninguém questiona a qualidade do Payet, a trajetória de um Medel, por exemplo. Pô, o Medel tem uma trajetória... Agora, esses caras iam vir aqui pra... É mais que uma janela de jogadores. Mas não dá, né? É uma janela de homens, né? É isso, no sentido profissional da palavra. O Verrete deu uma outra... Isso. O Verrete é tudo que a gente achava que o Pedro Raul fosse. O próprio Medel, a experiência... Paulinho, surpreendendo, um dos melhores. Pra mim é o melhor jogador do Vasco. E o Payet, que é um cara fora, né? Hoje o primeiro tempo dele foi... que ele sobra no futebol brasileiro. Claro, nas limitações físicas, da idade. Mas ainda é um cara que você dá a bola, ele consegue fazer o gol da vitória contra o Fortaleza ali, do jeito que fez. O Vasco não tinha um jogador assim no primeiro turno. O torcedor do Vasco, embora vendo o time na zona do rebaixamento, né?
ele olha para frente e tem uma perspectiva positiva pelo que o time está apresentando, pelo que o time está jogando. E aí, pessoal, e o Vasco, hein, que jogou contra o Flamengo hoje, o destaque da partida vai para o Payet que jogou muito bem.